Pessoal da licenciatura em Química, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam lutando, focados. Pessoal, essa semana eu fiz questão de subir no Moodle dois fragmentos. Um fragmento chama-se Mulheres Intelectuais na Idade Média entre a Medicina, a História, a Poesia, a Dramaturgia, a Filosofia, a Teologia e a Música. E o outro é um texto do Roger Bacon, também da Idade Média, perto de 1263, pontuando o chamado método científico. Então, pessoal, por que eu fiz questão de buscar esse material? Então, o problema é que dá a impressão que a Idade Média porque essa visão foi uma visão criada pelos modernos, dá a impressão que a Idade Média é um período de trevas, onde nada acontecia, onde tudo era voltado para as coisas do campo, onde o feudalismo, as relações entre vassalos e servos, elas denotavam, a partir desse olhar moderno e contemporâneo, de que a Idade Média é um período de imobilismos, mas pouco se sabe sobre isso, inclusive eu, enquanto estudante de história ainda, porque eu nunca me sinto um historiador completo, porque a gente sempre descobre uma coisa nova. Então, por acaso, buscando material, eu encontrei essa pérola. É um livro de 2019, ou seja, que pontua uma série de mulheres que que sucumbiram perante esse olhar de que a ciência, de que a arte, de que a música, de que a poesia são universos masculinos por excelência. Então eu fiz questão de colocar esse fragmento. Quem quiser, eu tenho o PDF aqui, o PDF completo. Então, ao descobrir esses nomes, ao descobrir que existem mulheres que fizeram coisas relevantes para a ciência, para a música, para a história, para a filosofia, isso me deixou extremamente feliz, porque geralmente em faculdades mesmo de história raramente se ouve falar de mulheres. Então, o universo feminino, ele não foi um universo voltado só para a questão do lar na Idade Média, ou para oração, ou para mulheres serem queimadas em fogueiras. Então, o interessante do estudo, da busca do saber, é que se desmistifica certas verdades encasteladas, verdades com aspas. Então, é interessante a busca do saber, porque nós acabamos entrando em contato com obras e com nomes de indivíduos que geralmente são colocadas em segundo plano. Então, sim, foi uma grata surpresa ter descoberto esse PDF, que eu ainda não tive a oportunidade de mergulhar mais a fundo nele, mas assim, eu fiz questão de colocar aqui para que vocês observem que essa mística de que a Idade Média é a Idade das Trevas, a Dark Age, ela começa a ser derrubada na contemporaneidade, ou seja, através de estudos, de pesquisas, tá? O outro texto é do Roger Bacon. Ele chama-se Sobre a Experiência Experimental. Veja bem, no século XIII, alguém falando de ciência experimental. Ou seja, a mística, a visão deturpada, estereotipada de que a Idade Média é um período de atraso, ela é derrubada por Roger Bacon. Então, Roger Bacon foi um cientista que buscava no elemento experiência os subsídios para se fazer ciência. Então, para o Roger Bacon, segundo o texto que vocês vão ler aqui, e é um texto que não dá mais do que 2 páginas,
tá? Então o Roger Bacon pontua a necessidade, a extrema urgência à época de que as coisas não deveriam passar somente pelo crivo da razão, porque ele fala que às vezes a razão pode ser turvada, e aí uma experiência como elementar, que o fogo queima para o Roger Bacon, o indivíduo se ele só ficar estudando que o fogo queima, vai ficar sempre faltando alguma coisa no ser dele. Então, ele precisa ter contato com o fogo, e a experiência desse contato vai ser aprendida para ele de uma forma muito mais viva, lúcida. Então, nos idos do século XIII, alguém pontuando a necessidade de uma ciência experimental. Então, a base da ciência que nós conhecemos hoje é uma ciência que vem lá da Grécia, mas isso não significa que não acontecia, pessoal, ciência em outros locais da face da Terra. O problema é a visão etnocêntrica. Então, infelizmente, a visão etnocêntrica, a visão eurocêntrica, essa visão de um olhar onde o homem é o fator determinante para o fazer e para o nascer da ciência, ele tem que começar a ser desmistificado. Então, a educação a partir da busca do saber. Os gregos, como disse para vocês em vídeos anteriores, os gregos precisavam de explicações racionais para a existência dos fenômenos naturais. Então, desse modelo pré-socrático viria Sócrates, Platão e Aristóteles. Só que Aristóteles flerta o tempo todo com os pré-socráticos. A visão de ciência na Idade Média, ela flerta o tempo todo com Aristóteles, ou tentando negá-lo ou tentando confirmá-lo, tá? Então, Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, para os católicos, é um dos elementos chaves para que se pontue a ideia de que ciência e razão podem estar no mesmo barco. Ou seja, essa mística de que razão e ciência se repelem com Santo Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ela como poderia dizer, ela é desmistificada. Então, Tomás de Aquino tenta provar por A mais B que a ciência explica Deus e não repele Deus, tá? Então, o importante, pessoal, é mergulhar no saber, é mergulhar no universo do conhecimento para buscar desmistificar de mito, tá? Então, a ideia de desmistificar, tirar o mito, colocar o mito para fora. Então, o olhar científico, o olhar da ciência, o olhar da física, da química, da matemática, da filosofia, da biologia, eles têm que trazer consigo a inquietação. Então, observando a possibilidade de um universo de situações que escapam do lugar comum, ou seja, a Idade Média é a Idade das Trevas, ponto e acabou. É assim? Não é assim. Então, Fernand Braudel, Marc Bloch buscaram na Idade Média a essência para a evolução. Jacques Le Goff buscaram na Idade Média a essência para o saber histórico posterior, tá? Então, encontrando em Roger Bacon, em mulheres brilhantes que foram sufocadas
por um universo religioso, lembrando que a Idade Média foi um universo de predomínio da religião, mas isso também não significa que religiosos não foram cientistas. Roger Bacon era um dominicano, Roger Bacon era como poderia dizer, alguém de dentro da igreja, tá? Então, pontuar esses pensadores é pontuar que existiu um pensamento crítico, a busca a busca de uma ciência que facilitasse a vida das pessoas. Lembrando que epidemias como peste bubônica, conhecida erroneamente como peste negra, aconteceram lá em 1347. A primeira grande pandemia da humanidade foi a peste bubônica, que tinha como vetor pulgas que picavam ratos contaminados. Então, não havia uma biologia, não havia uma química, não havia uma física avançada, porque de certa forma o conhecimento estava concentrado em mosteiros. Alguns livros de Aristóteles foram copiados em mosteiros por monges copistas, que tinham conhecimento de línguas antigas, de grego, de latim. Então, o conhecimento, só que o conhecimento aristotélico, ele chega principalmente através dos ensinamentos dos pensadores árabes. Então, essa ciência árabe, ela também é meio que colocada embaixo dos panos, tá? Para mostrar que existe uma Europa como centro de radiação, de saberes, e os outros locais, esse conhecimento é deixado por um segundo plano. Então, há uma ciência africana que nós, enquanto estudiosos, precisamos buscar, entendeu? Então, a falta de tempo nos impede de conhecer, porque o universo do saber é um rio inesgotável. Então, quanto mais se sabe, mais, pelo menos eu noto que sou totalmente ignorante, tá? Então, essa semana eu faço questão que vocês leiam esses 2 fragmentos, vou subir uma atividade mais a posteriori, tá? Muito obrigado por vocês existirem na minha vida, não queria estar nesse modelo remoto, queria estar frente a frente com vocês, porque o conhecimento, ele é essa coisa de via dupla, ou seja, enquanto se ensina, se aprende, e eu pelo menos aprendo mais com vocês quando estou na frente de vocês ou à frente de vocês, tá? Do que nesse modelo frio que é o ensino, esse ensino remoto. Mas façamos de um limão uma limonada, tá? Muito obrigado por vocês existirem na minha vida, torço por vocês e boa sorte.